Bom, então o nosso tema continua ainda um pouco nessa temática da identidade, né? Começando pelo Vitor. E ela vai ter origem, na verdade, no meu trabalho, né? No meu doutorado, um encontro com alguns termos, né? E de como nós vamos lidar e tratar esses termos. Então, já vou adiantando aqui, né? Vai, por favor. Exatamente. Não, não. Isso, volta mais um. Passa. Isso. Que é o conceito de Nairatmya, encontrado nas tradições do budismo Mahayana, né? O meu doutorado ele se restringe ao Nagarjuna, né? Então, isso é um limite da minha pesquisa. E é interessante pensar, né, que, embora esses conceitos, né, de Dharma Nairatmya e Pudgala Nairatmya, eles estão sendo tratados, né, nos versos fundamentais do Caminho do Meio, que é a obra principal do Nagarjuna, com a qual a gente está lidando, esses termos não aparecem, né, nas Kakārikas. Né? Mas esses termos eles são da tradição budista Mahayana. Principalmente eles são encontrados no Dharma Sangraha, né, que seria um compêndio, né, do Mahayana, que é atribuído a Nagarjuna, mas nós não vamos entrar nesse mérito, se ele é de fato atribuído a Nagarjuna ou não, mas ele está referido no Dharma Sangraha, e também ele aparece na literatura canônica. Ele aparece num sutra, que é o Lakavantara Sutra. Né? Então, aqui nós temos a tradução do Red Pine, né? Versado nos 5 dharmas, os modos de relatividade, as formas de consciência, os 2 tipos de não-self. E aqui eu estou traduzindo não-self de propósito. Né? No-self eu deixei no original, no inglês, de propósito, porque é exatamente o que nós vamos trabalhar. Né? Em termos de Dharma Nairatmya e Pudgala Nairatmya, eu acho que o menos polêmico aqui é Pudgala. Acho que é o conceito. Ao microfone, né? Oi? Tá bom. Ok. Então, menos polêmico que Pudgala. Eu acho que vai ter um consenso de tradução. Mas Nairatmya e Dharma, né, já haveria algum debate em torno dessa terminologia. E o que a gente vai propor é uma tradução de Nairatmya, né, que a gente encontra que haja algum respaldo na literatura. Né? Então, para isso, vai ser exatamente isso, como traduzir Nairatmya para o português. Né? Em inglês, né, normalmente é traduzido por self. E isso é um consenso, assim, é bem estabelecido essa tradução de Atma, né? Porque a palavra Nairatmya ela é uma negação, né, de Atma, de uma outra forma. Por exemplo, nós encontramos isso no budismo tradicional, né, no budismo clássico, como anátema. Então, nós estamos fazendo um paralelo que Nairatmya e anátema seriam, num primeiro momento, análogos. Né? E a palavra anátema ela tem um A privativo que negaria o Atma, ou problematizaria o Atma, em certo sentido. Né? Então, Atma normalmente é traduzido por self no inglês. Essa é uma tradução consolidada. Então, a gente vai tentar entender, né, ou seja, esse processo do Atma, para depois a gente entender como que ele é problematizado. Né? E para isso a gente vai usar um sutra chamado Anatalakkhana Sutra, que é onde normalmente se acredita que o Buda tenha tratado do tema pela primeira vez. Né? E é problemático essa questão das traduções, porque em português, normalmente a gente vai tentar traduzir em português, a gente encontra, por exemplo, o não-eu da pessoa, isso aí a gente encontra essa tradução para Nairatma, Pudgala Nairatma, como seria o não-eu da pessoa, e às vezes a gente encontra também o não-eu dos fenômenos. Obviamente que a gente está traduzindo Dharma por fenômeno aqui, mas de uma maneira bem... A gente não está, né, dizendo que essa é a nossa tradução, mas a gente encontra também o não-eu dos fenômenos.
Só que, então, é interessante ver essa dimensão do Atma, porque o Atma também é atribuído aos fenômenos, aos dharmas, não apenas à pessoa, não apenas ao sentido subjetivo. Né? Só que eu não gosto dessa tradução do não-eu dos dharmas ou do não-eu dos fenômenos. A gente estaria atribuindo um eu a algo que não é eu, né? Assim, você é um objeto inanimado, na minha concepção, ele não tem um eu. Mas, do ponto de vista budista, ele tem o Atma. Ou a gente está problematizando esse Atma, desse objeto inanimado, ou seja, desse Dharma. Então, por isso que nos levou a pensar numa tradução que valha tanto para a pessoa quanto para o objeto. Então, o nosso objetivo é exatamente desses dois aspectos, né, da crítica ao Atma, né, e a nossa hipótese seria traduzir isso por identidade. Essa seria a nossa tese aqui, é traduzir Atma por identidade. Né? E a gente vai ver em que sentido isso está de acordo com os textos ou não. Né? E é interessante porque essa não é uma tradução muito comum, né? Mas, ao mesmo tempo, também, né, no doutorado é exigido que a gente tenha uma certa originalidade também. Então, a gente caminha entre arriscar, fazer alguma coisa e não fazer nada e ficar na mesma. Né? Então, assim, eu estou arriscando fazer essa tradução. E, obviamente, que essa tradução ela não invalida outras traduções. Isso que eu acho que é o ponto central aqui, que o tradutor, quando ele vai traduzir, ele está olhando para um aspecto do texto, ou vamos chamar da realidade que ele está tentando traduzir. E eu acho que uma coisa que o Diego falou no começo é muito interessante, porque a tradução, né, ela pode abarcar vários conceitos em vários níveis daquele elemento. Então, a nossa proposta de traduzir aqui como identidade não invalida outras traduções, ela quer apenas exaltar e exemplificar, né, um aspecto daquilo que está sendo dito. Então, eu acredito que identidade vai dar esse ganho, né, que o termo precisa. Então, a gente vai usar uma obra, né, que exatamente esse autor começa fazendo isso, o Joaquim Pérez Remond, né, a obra dele é Self, Não Self in the Early Buddhism, e ele começa o texto dele exatamente se perguntando sobre o que é o Atma. No caso que ele trabalha com a tradição do budismo canônico, né, com o budismo de base, esse é o budismo clássico, então o termo é Atta, né, porque está no Pali. Mas a gente está entendendo Atta e Atma aqui como análogos, é apenas uma questão estilística da língua. Então, Pérez Remond... Isso. Pérez Remond, então, ele ressalta a necessidade de estabelecer de antemão uma tradução para Atma. Ele faz isso, ele procura fazer isso. Então, ele começa, primeiramente, analisando uma tradução de Atma como espírito ou alma. Então, ele vê que isso é possível, que algumas pessoas trabalhavam com esse conceito de Atma como alma ou como espírito, e ele vai questionando por que essa tradução de Atma como alma ou como espírito ela não é a mais adequada. Né? Então, há uma pesquisadora famosa, né, nos estudos do Pali, que é a Mrs. Rain Davids, que ela traduz por espírito. Ela critica o termo alma, a tradução de alma, e, na concepção dela, ela entende que espírito é a melhor tradução para Atma. Só que o próprio Pérez Remond ele descarta, né? Assim, ela descarta a questão da alma e ele não entende que o argumento dela é bom o suficiente. Então ele também critica o termo Atma, mas critica também o termo alma, mas também critica a tradução dela por espírito. Só que ele não dá muitos elementos, né, para essa crítica dele. Ele entende, né, que a melhor forma de traduzir Atma seria por self, no inglês. Então, a gente vai analisar um pouco a raiz do termo Atma, de como que é constituído esse termo. Né? Então, a raiz do termo é o An. Né? Então, se a gente for procurar no dicionário o que essa raiz significa, a gente encontra, né, elementos que a gente pode aproximar muito com o nosso conceito de alma, né? ou de pneuma, no grego também, né? Ou de psique, né? Se a gente for analisar, né? Ou seja, e aí a gente começa a ver a proximidade das línguas, né, indo-europeias, a proximidade tanto do sânscrito com o grego e com o latim, né, de como que está convergindo, né, a mesma raiz,
né, ela vai significar coisas muito semelhantes nas mesmas línguas, né, no grego. Então, aqui nós temos aqui ânimos, né, e no latim, anima e animal. Isso o Rouet, ele ressalta quando ele vai, o verbete do dicionário, quando ele vai traduzir a raiz ânimo. E o Kulinov, né, que é um artigo que a gente está usando para fundamentar esse trabalho, ele também aproxima, né, essa noção de Atman com essa mesma tradição, né, de entender como respiração ou como alma, né? Então a gente continua, e as semelhanças elas não param por aí, porque se a gente conjuga a raiz, a gente tem anime, né, no presente singular, anima no presente plural e anima, né, no imperfeito plural. Então, assim, a gente vê essa proximidade. Então, assim, o argumento utilizado tanto por Pérez Remon para criticar, ou tanto por Davis, para criticar o termo Atma, eles foram insuficientes, né? Assim, eles não deram, assim, para tanta proximidade, a argumentação utilizada ela não foi suficiente para descartar, né? Por que não traduzir Atma por alma ou por espírito? Um dos argumentos que ele utiliza é que o Atman ele teria essa dimensão supracorporal, né? E que, se a gente vai tentar pegar a tradução por espírito ou por alma, isso teria alguns problemas, ou seja, alma, porque, no caso, Atman, ele também está no corpo, ele não é algo supratemporal, né? Ele também anima o corpo. Então, é esse que é o caminho que eles seguem para a problematização da tradução deles. E aí também, né, como mencionado, a proximidade com o grego, né, então a gente pode ver isso no Montanari, também ele mostra esse paralelo daqui, psique também, né, poderia ser utilizado em tradução. E por que a gente não usa esses termos, né, para traduzir Atman, tanto no inglês quanto no português, né? Aí o Remon ele entende que a melhor palavra é self. Ele não argumenta tanto, né, no porquê que ele acredita que self seja a melhor tradução, em rejeitar a alma e espírito, mas é interessante pensar que é a tradução mais aceita, né? Ou seja, na literatura inglesa já é um consenso traduzir Atma por self, né? Então, aí, agora, a nossa tarefa, né? E uma das questões que ele coloca é porque a gente precisa de um termo filosófico para traduzir Atman. A busca de um conceito filosófico para traduzir essa palavra, porque nós estamos, de alguma forma, fazendo filosofia. Então, é interessante achar conceitos filosóficos para atribuir ao Atman, né? Então, como disse isso, né, o consenso do termo self. E uma coisa interessante do que o Kulinov começa a ressaltar é que essa função de pronome reflexivo do Atman, ela foi posterior, né? Ela veio com o tempo. Então, ele tem o estudo, o artigo dele mostra isso. Passa, por favor. O artigo dele mostra bastante isso, que no primeiro momento o termo corpo era usado como reflexivo, né? Então, ele mostra que até na literatura védica, né, agora vamos fazer um paralelo, assim, se eu quiser um café, eu poderia pedir a alguém, traga um café para o meu corpo, né? Então, traga um café para mim, né? Então, assim, a identificação do corpo como aquilo ao qual eu atribuo o meu eu, né, ou a minha identidade, né? Então, isso, e posteriormente, alma, né, o Atman, passou a ser esse elemento, né? Então, traga isso para o meu Atman, né? Porque o meu Atman gostaria de beber água. Então, assim, já é um movimento, ou seja, a gente sai de um elemento meramente corporal para algo que não está muito ligado ao corpo. Então, o Kulinov ele mostra um pouco essa passagem. Então, ele mostra que, primeiramente, então, a função principal de Atman seria de substantivo, não de pronome reflexivo. A gente passa para frente. Então, a gente vai trabalhar do Atman como self, né? Então, o Pérez Remon ele critica a utilização de espírito, né? Então, ele usa, argumentando que Atman seria um núcleo central da personalidade humana, né? E que espírito não expressaria completamente essas características. Segundo ele, self apresentaria uma conotação mais filosófica nesse sentido, que é o que nós estamos buscando também, em termo filosófico para traduzir. Aqui, Pérez Remon toca em um elemento importante para o nosso trabalho, que seria a aproximação de Atman com o conceito de identidade.
Então, né, na página 8 do texto dele, ele cita exatamente a relação entre self e identidade. Então, é a primeira vez aqui que a gente vai ter o contato da analogia e quase da equivalência de self com identidade. Né? Então, que self conota primeiramente identidade, ou o ser, né, que o ser humano é. Né? E tem uma conotação né, de separação, ou seja, a minha identidade é o que garantiria a minha essência, é o que me faz ser diferente dos outros. Então, a minha identidade me faz ser diferente do mundo ou das outras pessoas. Então, ele vai ressaltar que Atman também teria esse elemento de diferenciação, em certo sentido do Atman. Né? Obviamente que Atman é um conceito muito amplo, e a gente está ressaltando um aspecto desse conceito. Então, saindo da esfera dos estudos budistas, né, outra aproximação que a gente vê de self, co-identidade em Hume, né, no Tratado da Natureza Humana, Hume faz essa analogia explícita do self com a identidade. E hoje vai ser muito interessante, porque teremos também uma palestra relacionando identidade em Nagarjuna e Hume, né, que vai ser o Erickson, que vai falar à tarde. Então, nós também identificamos essa aproximação de self e identidade. E nós vemos a tradução por português, né, do Tratado da Natureza Humana, né, a gente está usando aqui a tradução do Serafim, que é a tradução da Carlus. Ele traduz self como eu. Né? Então, o nosso eu, e também ele está, obviamente, que esse sublinhado foi nós, né, que fizemos o sublinhado, né, dessa associação entre o nosso eu e a identidade. Então, como que nós traduzimos self? Né? Como que nós vamos traduzir self? Então, acho que é aí que está o ponto, é aí que está o nosso movimento. O autor aponta, aí no caso aqui, esse Silva, que é um trabalho de neuropsicologia, de como que eles também estão entendendo o self. Né? Então, eles também entendem o self como o eu, né? A identidade pessoal como o eu. Então, há aqui uma proximidade, de novo, entre identidade e self. Então, vimos que o self, né, expressa ou traduz essa noção de eu para alguns autores. Né? Nós não estamos... a filosofia é bom lembrar que, quando a gente apresenta uma tese, a gente não necessariamente está defendendo. Né? A gente está apresentando essa associação entre self e eu. Obviamente que a gente não gosta dessa tradução de eu. A gente está propondo identidade exatamente porque identidade ela expressa também a noção de eu e ela expressa também uma outra dimensão, que é a dimensão que a gente quer associar entre o Dharma. Né? Para o Dharma também, que Dharma a gente pode atribuir identidade ao Dharma e identidade à pessoa. Né? Então, por isso que a gente está optando por traduzir identidade e não eu. Né? A gente está rejeitando. Mas o que a gente está entendendo é um movimento de que é comum na literatura essa associação entre self e eu. Então, a gente poderia cair, né, na tentação de traduzir a Atma ou Anatma como eu e não eu. Né, que é o que a gente vai mostrar que é o que acontece com boa parte da literatura. Então, aqui a gente vimos que self expressa ou traduz essa noção de eu. Agora, iremos analisar isso, né, como isso aparece nas diversas traduções de Anatta Lakkhana Sutta, tanto em inglês quanto em português. Então, a gente fez um levantamento das traduções, de como que os estudiosos entendem e traduz essa palavra anatta ou anatma, e ver o porquê que eles estão traduzindo dessa forma, né? Tanto no inglês quanto no português. Então, primeiramente, é importante dizer que, embora não seja muito mencionado, né, os questionamentos que o Buda fez no Anatta Lakkhana Sutta não seriam uma novidade para o contexto filosófico da época. A gente está entendendo que, antes do próprio budismo, essa distinção e essa procura do que nós realmente somos, ela não é uma novidade posta pelo budismo. Né? As tradições indianas da época, né, o Sankhya, o Yoga, o próprio Vedanta, eles já faziam esse movimento, né, de se questionar, né, sobre o que seria a nossa essência, o que nós somos, né, o que eu sou. Né? Então, o que o Buda faz no primeiro, a gente não vai entrar, né, isso é interessante, se a gente tivesse tempo, a gente analisar o Sutta, a gente não vai fazer isso por questões de tempo, mas é interessante pensar como que o Buda aqui, de alguma forma, está fazendo aquilo que nas tradições, né, Samkhya, Yoga e Vedanta, a gente chama de viver. O Buda está fazendo aqui uma distinção daquilo que ele é e o que ele pretende, né,
que nas traduções encontrar o que nós somos e aquilo que nós não somos. Então, ele começa com a forma física, né? Que a gente chama de rupa, né? Ou corpo, né? Ou forma. E aquilo não é... Isso não é Atman. Então, assim, como ele está se referindo a ele próprio, né? E o processo do Viveka é um processo de saber aquilo que eu sou, né? Então, a gente poderia admitir que o Buda estaria dizendo que o corpo não é ele, ou eu não sou o corpo. Bom, se eu não sou o corpo, o que eu sou, então? Então, eu sou a mente. Tá? Então, aí, as diversas funções da mente. Ou seja, não, e o Buda fala, não, eu também não sou a sensação, eu não sou a minha ideação ou percepção, e eu também não sou a consciência. A gente poderia traduzir, né, o que o Buda está dizendo dessa forma. Né? Então, exatamente esse eu, Atma, o aluno entende, mas então, o que é exatamente esse eu, Atma? O aluno quer entender melhor. Aqui a gente é uma tradução do Atma Bodha. Então, assim, a Arieira, ela traduz aqui Atma, então, por eu. Você vê como que a gente corre o risco de traduzir self por eu e Atma por eu. Essa é a opção da Arieira. Então, aqui a gente vai entrar, então, de como as diferentes traduções aparecem no Anatalakkhana Sutta, em inglês, primeiramente. Então, nós temos aí This Cause of Not Self, característica, e o não aqui também, ele varia. Assim, alguém vai falar not self ou no self, aí no inglês também vai ter essa polêmica do que é not e do que é no, que para a gente, eu acho que né, a gente no português, a gente não cai nessa polêmica, porque a gente vai traduzir por não, né? Então vai haver uma polêmica em relação ao não, né? Como aparece no inglês. Então a gente também encontra the characteristics of no self ou the characteristics of no self, né? Non-self e no self. Né? Então um é o Bhikkhu Bodhi, né? Traduz como no self, e o Thanissaru Bhikkhu, ele traduz como no self. E aí a gente entra num glossário, né, que aparece nesse site dos textos Pali, Buddhavatana, onde absence of identity aparece como uma opção de tradução para anatta. O tempo está indo? Está indo, né? Está terminando já. 2 minutos. Tá, então eu vou só terminar aqui, então, mostrar o português, como que aparece em português, as características do não eu, né, aparece no Acesso ao Insight, o discurso da Marx do não si, que é a tradução do Giuseppe, o discurso sobre as características do anatta. Então, o cara aqui, o Santana, ele revela, não vou entrar na polêmica. Outro que não entra na polêmica também, o próprio Santana, né, ele ainda o não self, né, ou seja, ele realmente não quis entrar na polêmica, ele traduz tanto no texto, ele traduz como anatta, e no decorrer do texto ele traduz como não self. E temos o Hugo da Silva, que traduz não substancialidade, ou não eu. A nossa proposta, né, então aqui está para traduzir Pudgala na Iratimia e Dharma na Iratimia, seria a não identidade da pessoa, ou a não identidade pessoal, e a não identidade dos Dharmas. Então, um dos autores que trabalham com essa possibilidade é o Karl Blumholtz, e existem outros, né? Existem até em português também, a gente pode citar Alan Wallace, a gente pode citar vários outros tradutores, né? Aqui no Brasil tem o Emerson Cartio, que é um monge da tradição Karma Kagyu, ele traduz também como identidade da pessoa, identidade pessoal, e identidade dos dharmas. Ele traduz identidade dos fenômenos. Mas, então, basicamente, a nossa proposta é essa. Espero que eu tenha conseguido argumentar. E aqui temos a nossa bibliografia. Quem quiser, depois eu posso passar com um pouco mais de calma. Desculpa se eu falei muito rápido ou... Muito obrigado, Nilo. Infelizmente, nosso tempo estamos muito atrasados, então tem até pessoas no remoto, no online, que estão querendo participar mais, mas assim, vamos tentar recuperar o tempo perdido. Então, não sei se tem uma pergunta que a gente poderia fazer. Sim. Seria bom para passar em as pessoas. Ele está dando preferência para o presencial, por enquanto. Mas... Eu não sei se é relevante ou não, né? Eu tenho que entender. Quando você propõe a questão da identidade,
eu tenho a impressão que a identidade é o que mais algo assim, como uma resultante de alguma coisa, do ato. Sim, sim, sim. O ato provocaria a nossa identidade, de certa forma, né? Então, você propõe essa opção, parece que você está assim, um pouco reificando, codificando, seria uma resultante de alguma coisa. Assim, Você foi claro. não, sim, entendi. Na verdade, a identidade ela tem diversas denotações e conotações, né? A gente pode dizer assim, eu posso me identificar com algo, e aí identidade seria um processo, e não necessariamente a finalidade, mas há também na filosofia o conceito de identidade, por exemplo, como em Hume. É por isso que eu citei Hume. Né? O próprio Pérez Remond disse, o self, a identidade, é aquilo que nos faz, é o core, né, da natureza humana. É aquilo que me faz ser o que eu sou. Então, nesse sentido que eu estou traduzindo identidade. Obviamente que identidade ela pode ter outras dimensões que podem cair nisso também que você está dizendo. Mas o nosso conceito de identidade é exatamente o núcleo do ente, né? Seja ele subjetivo ou objetivo. Por isso que porque identidade também serve para os fenômenos, né? Ou para os dharmas. Né? Tem um tradutor que gosta de traduzir selflessness, quando se trata do Pudgala na hierarquia, e dentlessness, quando se trata dos objetos, dos dharmas. Né? Porém, ele não entende que identidade também serve para a pessoa. Então, ele pode unificar e traduzir somente como dentlessness. Selflessness e dentlessness. Identidade caberia para todos.